viver assim, nós não queremos viver assim, queremos ser libertos, Senhor. Mas como falamos aqui essa manhã, nós carecemos que o Senhor nos liberte, Senhor. Nós não temos força para isso. Por isso nós pedimos que o Senhor nos permita ouvir a Tua palavra, que o Senhor nos permita sermos alcançados pela Tua palavra, que o Senhor venha nos ferir com a Tua palavra, Senhor, para que venhamos a amadurecer, para que venhamos a crescer, para que venhamos a Te conhecer um pouco mais, Senhor. É o que nós choramos. Dê, Senhor, em nome de Jesus, continuidade à Tua boa obra na vida do Teu povo, através da Tua palavra. É o que nós choramos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, bom dia. Abram as suas Bíblias em João 14. João 14, verso 15. Nós vamos ler dos versos 15 até 21. Todos abriram? Bom, a palavra de Deus diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos lá. O cenário dos versos do capítulo 14 que estamos estudando é Jesus, irmãos, preparando os seus apóstolos para a sua partida. Jesus, ele vai partir. Nós vimos no capítulo 13, Jesus, ele mostrando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, como é que eles deveriam agir, como é que eles deveriam se portar, uma vez que eram pessoas que carregariam seu nome. E nós aprendemos no capítulo 13 que cabe a todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo estar pronto a servir como Jesus serviu e estar pronto a amar como Jesus amou. É aquilo que nós aprendemos no capítulo 13. Então Jesus, ele se prontificou a cuidar da postura daqueles que pertencem a ele. Eles devem amar, eles devem servir. Mas graças a Deus que Jesus, ele não se limitou, ele não se deu por satisfeito em apenas cuidar para que a postura daqueles homens fosse condizente com a fé deles. Mas Jesus agora, irmãos, ele vai cuidar para que o coração desses homens seja condizente com a fé que eles possuem. Jesus, ele não deseja, não é a sua vontade, que os seus discípulos, que os seus apóstolos, que aqueles homens e que também nós que aqui estamos, não é da vontade de Jesus que nós vivamos perturbados ou vivamos aflitos por qualquer razão que seja. Ele, então, Jesus, ele consola e ele prepara esses homens para a sua morte e para a sua ressurreição. O capítulo 14, então, irmãos, ele apresenta motivos, ele apresenta razões, ele apresenta argumentos, ele apresenta promessas que não vão permitir que esses homens sejam tomados pela angústia que Jesus partir vai trazer. Por conta dos últimos acontecimentos, certamente esses homens eles estavam com os seus corações agitados.
Jesus estava cada vez mais na mira dos seus opositores. Jesus afirmou com todas as letras que ele iria a um lugar em que eles não poderiam segui-lo, eles não poderiam estar com ele. Jesus também disse que um dos 12 apóstolos, um daqueles 12 que eram os mais íntimos, os mais confiáveis, uma dessas pessoas iria o trair. E Jesus chegou também a revelar a Pedro, o mais destemido dos apóstolos, o mais confiante dos apóstolos, até mesmo Pedro o abandonaria e o trairia naquela mesma noite. Esses homens, então, eles estavam agitados, eles estavam aflitos por tudo aquilo que vinha acontecendo. E é exatamente por isso que o capítulo 14, ele se inicia no verso 1. Não deixe que seus corações fiquem angustiados. Não se turbem o vosso coração. Essa é, portanto, irmãos, a espinha dorsal do capítulo 14. É aqui que começamos a aprender sobre o Consolador, a terceira pessoa da Trindade, aquele que estará conosco. Mas isso tudo chega aos apóstolos para que eles sejam consolados, para que eles não caiam em desespero. Mas aqui cabe então uma pergunta. O que é esse consolo prometido por Jesus? Em que ambiente esse consolo vai se manifestar? Em quais pessoas o Consolador virá? Para quem ele vai vir? Essa é uma pergunta muito importante. Afinal, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não está nele. Um indivíduo que não possui, irmãos, o Espírito de Deus, essa pessoa ela não está meramente deixando de usufruir uma bênção vinda de Jesus. Mas uma pessoa que não possui o Espírito de Deus, essa pessoa não pertence ao corpo de Cristo. Essa pessoa não está em Cristo. Essa pessoa não está salva. Então essa questão é de suma importância. A gente precisa entender isso. O nosso mestre, então, ele começa nos apresentando o cenário, o ambiente em que o Consolador vai agir. O fato de o verso 15, como vocês podem acompanhar aí na Bíblia de vocês, o fato do verso 15 estar separado do verso 16 por um ponto final, ele pode acabar dando uma impressão de separação, uma impressão de falta de continuidade, através de enxergarmos esses versos como uma coisa só. A partícula E, que vocês conseguem observar aí no início do verso 16, é uma partícula, é uma conjunção integrante que serve para adicionar coisas, serve para dar a ideia de soma. Ou seja, Renilson e Caroline, Denise e Leonardo. Comprou uma banana e um saco de farinha. Ou seja, é para trazer adição. Todo mundo já sabe o que é isso. Mas isso é colocado aqui para quê? Para que seja dado ênfase. Por isso que a partícula E, ela está logo depois de um ponto final. Para que haja uma pausa e aquilo que vem em seguida seja tratado como algo de suma importância. Sendo assim, nós temos que ler esses versos dessa forma. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes enviará outro Consolador. O que Jesus está dizendo no verso 16 é muito importante, irmãos, e merece uma atenção diferenciada da nossa parte. No verso 15, ele começa dizendo que aqueles que o amam guardarão os seus mandamentos. Essa é, portanto, irmãos, a marca característica daqueles que amam Jesus. Eles se apegam à sua palavra. Eles se apegam aos seus mandamentos. Não adianta eu possuir uma confissão pública na minha boca, mas a minha postura denuncia a minha vida dizendo que eu não tenho apreço por aquilo que Jesus está falando. Ou seja, não é eu que estou dizendo isso aqui, é o que a própria palavra está dizendo. Aqueles que amam a Jesus guardarão a sua palavra. Ponto final. Não tem como fugir disso. Se alguém alega conhecer Jesus Cristo, se alguém alega pertencer a Jesus Cristo, se alguém alega amá-lo, mas é indiferente quanto aos seus mandamentos, mas é indiferente quanto à sua palavra, quanto ao que ele diz, tem alguma coisa errada. E é exatamente o que mais temos visto hoje. Todo mundo diz que ama a Jesus, que geralmente não gostam da igreja. Da igreja geralmente não gostam. Mas todo mundo gosta de Jesus. Mas são poucos que têm apreço, apego e submissão àquilo que ele fala. Se nós queremos de fato sermos discípulos que obedecem ao nosso Senhor, ovelhas que seguem o bom pastor,
Nós precisamos estar agarrados àquilo que ele fala. Nós precisamos estar comprometidos àquilo que ele falou. Não ao que eu falar, não ao que qualquer homem venha falar, mas aquilo que Jesus Cristo falou. Não podemos abrir mão disso. Se você realmente entende quem Jesus Cristo é, se você realmente entende que ele é Deus, se você realmente entende que ele é o Messias, você jamais vai tratar a sua palavra, os seus mandamentos de forma indiferente. Ele mesmo disse em João capítulo 10 que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Mas que mandamentos então seriam esses? Quais são os mandamentos que nós devemos ter apego, que nós devemos ser, apegados a eles, devemos trazer junto para as nossas vidas? Pelo contexto em que nós estamos, dos capítulos 13 e 14, os mandamentos de Jesus, eles estão resumidos em 2 versos. No verso 14 e no verso 34 do capítulo 13. Que seriam: lavem os pés uns dos outros, ou seja, sirvam uns aos outros. E amem uns aos outros, assim como eu os amei. Se nós amamos o Senhor, irmãos, nós devemos nos apegar a isso aqui. Amem e sirvam uns aos outros. É isso que o Senhor requer dos seus. É isso que Ele quer de cada um de nós, que nós amemos e sirvamos uns aos outros. E é interessante porque quando nós estudamos o capítulo 13, está escrito lá que é exatamente por isso que seríamos conhecidos. Por amarmos uns aos outros. Essa é a nossa diferença do mundo. É aqui que não tem como haver plágio. Só nós teremos isso. E quando a gente olha para o mundo aí fora, de fato, irmãos, a gente não consegue observar isso aqui. Não há amor lá fora. Apesar de nós observarmos toda essa cartilha, apesar de nós observarmos o mundo muitas das vezes bradando tolerância, inclusão, amor, pluralidade, que são palavras muito bonitas, que faz caber todo mundo. O mundo, irmãos, ele racha com muita facilidade. O mundo, ele se separa, ele briga com muita facilidade, ele se devora com muita facilidade. Basta muito pouco para separar as pessoas hoje em dia. Não só no cenário de casamento, mas basta muito pouco. Basta uma opinião política um pouco diferente que é capaz de você ser excluído do seu seio familiar. Mas não deve ser assim no nosso meio. Por quê? Porque há Cristo, porque há amor, porque há serviço. Nós amamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós nos suportamos uns aos outros. Não estou dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça um do outro, está tudo bem. A gente vai criar aqui uma irmandade onde todo mundo alivia para todo mundo, não é isso. Mas a gente não larga o osso, a gente cuida um do outro. O mundo desiste. O mundo, se pisar no calo dele, ele não vai perdoar, ele vai cancelar. Mas no nosso caso, não. Por quê? Por mim? Por coisas que provêm de mim? Não. Por coisas que provêm do Mestre. Essa, irmãos, é a nossa marca. Essa é a nossa característica. É isso que não pode, em hipótese alguma, faltar no nosso meio. Com isso, então, nós podemos ler o verso 15 da seguinte forma: se vocês me amam, vocês vão amar e servir uns aos outros. Se vocês entendem que eu vim do Pai e que eu vou para o Pai, que eu sou o seu filho, o prometido, se vocês me amam, se vocês entendem isso, vocês vão amar uns aos outros, vocês vão guardar os meus mandamentos. É isso, irmãos, que nos diferencia. É isso que é a nossa marca. Ou seja, a nossa devoção a Deus, ela não é uma coisa que está desconectada do nosso trato com o nosso próximo. Não tem como você ser devoto a Deus e ser um boçal com o seu próximo. Não tem como fazer isso. Porque o culto não é uma chave, um disjuntor que você liga e desliga. O culto, irmãos, é a semana toda. Ih! Olha aí, ó. Você ama a Deus? Você quer agradar a Jesus Cristo? Você quer parar de entristecer o Espírito Santo e quer agradá-lo? Ame, sirva. Não estou dizendo que o seu período de oração não tem valor. O seu período de leitura bíblica não tem valor. O seu período de estudo teológico não tem valor. Só que o culto, ele se dá em muito mais do que isso. O nome de Deus, ele é glorificado em muito mais do que isso. A sua vida é um culto. Então ame, então sirva. É assim que você vai agradar o Senhor. Eu falo isso, mas me machuca também, irmãos.
nós não podemos ser mais essa igreja que é cheia de estereótipos, essa igreja que é inchada de características, de um monte de coisas, mas é vazia de conteúdo bíblico. A gente não pode ser assim. Não estou dizendo que a gente não possa ter uma camisa com dizeres evangélicos, eu gosto. Não estou dizendo que a gente não pode conhecer e citar autores. É legal, é bom, é edificante, mas não tem valor nenhum se nós não obedecermos a Cristo. Se nós nos orgulhamos tanto das doutrinas que nós temos, elas têm que produzir um efeito duradouro nas nossas vidas. Elas precisam. Se o sangue de Cristo é eficaz, tem alguma coisa errada se na minha vida ele não se mostrou eficaz. E é nesse ambiente que o Espírito Santo está. É nesse ambiente que o Consolador está. No ambiente de pessoas que amam a Jesus Cristo e guardam os seus mandamentos. Às vezes, existem ambientes onde a gente olha certas coisas e a gente acredita que aquele ambiente é espiritual, mas não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Se Cristo não estiver, se não tiver apego a Ele, se não tiver submissão a Ele, acho muito pouco provável que o Espírito Santo esteja lá. Até aqui, irmãos, Jesus ele vinha sendo aquele que acompanhou os seus apóstolos e os guiou. Ele fortaleceu os apóstolos, ele guiou os apóstolos, ele pastoreou os apóstolos. E ele também promete o Consolador. É nesse cenário, irmãos, que nós estamos lendo, Jesus está confortando esses homens por conta da sua partida. Mas esse consolo que Jesus está promovendo ali na hora, dizendo, olha, não se turbem o vosso coração, esse consolo, ele não vai durar muito tempo. Pois em breve ele vai ser obrigado a deixar esses homens, ele vai ter que se separar deles por um período. Ele precisa cumprir a vontade de Deus. Resta a Jesus muito pouco tempo com os seus discípulos. Mas o outro Consolador, ou seja, outro Consolador que não seja ele, esse Consolador que Jesus está prometendo, esse Consolador não vai se afastar deles, vai estar com eles a todo momento. Porque o verso 16 diz, a fim de que esteja com vocês para sempre. O consolo que Jesus Cristo concede a cada um de nós não cessa, não nos abandona, não é condicional. Eles poderão, então, prosseguir não pela sua própria força, não pela própria capacidade de cada um deles, mas porque o Espírito de Cristo vai estar com eles. E assim é nas nossas próprias vidas. Aquilo que estava se aplicando àqueles homens se aplica a cada um de nós. O consolo que o Espírito Santo oferece, irmãos, a cada um de nós, não é limitado nem pelo tempo, nem pelo espaço. Não estamos refém de um lugar, nem de um ponto na história. O Espírito Santo está conosco. Porque ele foi prometido e garantido por Cristo às nossas vidas. Ou seja, haverá sim lutas, haverá sim tribulações, haverá sim dificuldades na nossa jornada de cada um. Mas nós não temos que viver entregues ao medo, à aflição. Nós não temos que viver entregues à angústia. Não temos que viver perturbados por uma razão muito simples. O Espírito de Deus estará com a sua igreja a todo momento. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos está dentro de você, está dentro de mim. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas quando a terra era informe está dentro de cada um de nós. Se, e somente se, estamos em Cristo. O termo grego usado para descrever a palavra consolador que nós lemos se diz assim, paracletos. E ele tem um significado muito interessante. Paracletos quer dizer aquele que vai ao lado, aquele que está junto, significando como se fosse um ajudador. Até aqui Jesus tinha sido o ajudador desses homens. Até aqui Jesus tinha sido aquele que estava ao lado desses homens. Mas agora eles teriam outro ajudador. E não um ajudador que estava com eles, mas um ajudador que está dentro deles. A nova versão transformadora, a Bíblia NVT, ela chega a traduzir esse termo não como ajudador ou consolador, ela chega a traduzir como encorajador. O Espírito Santo é o nosso principal encorajador. Muitas das vezes nos falta ânimo, nos falta força. Mas a gente vai, porque isso não provém de nós.
provém do Senhor. Jesus, ele também, irmão, chama o Espírito Santo, o Consolador, do Espírito da Verdade. E por que isso? Por que ele chama o Espírito Santo assim? Porque ele, em concordância, em continuidade ao que Jesus já vinha fazendo, ele anunciará ao seu povo toda a verdade. É o que diz João 16:13. Não vou falar muito porque a gente ainda vai falar sobre isso. Ou seja, o Espírito Santo ele está comprometido com a verdade. Ele não está comprometido com o erro. Nunca haverá a situação onde o Espírito Santo vá contra aquilo que Jesus falou. Nunca, em hipótese alguma. É por isso que a doutrina kardecista do Espiritismo não tem lugar na igreja. Não tem como. Porque alega-se que o Espírito de Deus, o Paracletos, veio e contrariou tudo que vinha antes. Não tem como isso. Não tem lugar. O mundo, então, por outro lado, ele não pode, irmãos, receber esse consolo. Foi conforme nós lemos. O mundo não pode receber esse consolo. E afinal de contas, como poderia receber esse consolo? Como esse mundo poderia receber o Espírito de Jesus? Sendo que quando o Mestre estava aqui, quando o Mestre veio para o que era seu, esse mundo foi resistente e teimoso e o crucificou, mesmo diante de todas as evidências do poder de Deus manifestas na vida dele. O mundo, então, ele não pode receber esse consolo, porque esse mundo não o vê e esse mundo não o conhece. Esse mundo o rejeita. O Espírito de Deus, a consolação de Jesus Cristo, irmãos, é somente para a igreja, é somente para o povo de Deus e para mais ninguém. O Espírito de Deus, ele não está sobre aqueles que não se submetem a Jesus Cristo. Pode ser muito caridoso, pode aparentemente parecer muito espiritual, mas o Espírito de Deus não está sobre aqueles que não se rendem a Cristo. Se alguém não confessa a Jesus Cristo, o Espírito de Deus não está nele. O coração desses homens começou a pesar porque eles achavam que eles seriam, que deles, ou melhor dizendo, eles achavam que o Messias seria arrancado deles. É o que nós lemos aí no verso 18. Eles achavam que ficariam órfãos. Eles achavam que as autoridades religiosas viriam e abruptamente retirariam Jesus deles. E eles ficariam desamparados. Mas Jesus mesmo os conforta no verso 18. Eu não os deixarei órfãos. Eu voltarei para junto de vocês. Naquele tempo, irmãos, naquela sociedade, os órfãos, eles eram pessoas desamparadas. Eram comumente retratados assim, como pessoas desamparadas, juntamente com as viúvas. Naquela sociedade, naquele cenário, era assim. Se alguém era órfão, era alguém que não tinha amparo, era alguém totalmente desamparado. Mas o que Jesus está dizendo é que ele não vai largar os seus discípulos desamparados, ele não vai deixar os seus desamparados. Muitas vezes, e eu sou o primeiro a assumir isso aqui, nós nos assustamos com muitas coisas. E nós pensamos que nós vamos ficar desamparados, nós pensamos que vamos ficar à mercê daquilo que vai acontecer. Mas não é assim, irmãos. O bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Nós precisamos aprender a confiar no bom pastor. Precisamos aprender a confiar em Cristo. E a gente ainda não sabe fazer isso. A gente ainda é muito refém dos nossos recursos. Jesus, ele se ausentaria por um período, mas logo ressurgiria dos mortos. De fato, os seus inimigos não o veriam mais, eles não veriam mais Jesus. A última vez que eles veriam Jesus seria quando ele seria retirado da cruz, eles não veriam mais a Jesus. Só naquele grande dia. Seus inimigos não teriam o privilégio de vê-lo ressurreto. Mas aqueles a quem ele amou até o fim, aqueles a quem ele cuidou até o fim, estes o veriam vivo e vitorioso sobre a morte. Que foi exatamente o que aconteceu. Jesus, ele precisava, irmãos, passar pela morte. E ele precisava triunfar pela morte. Ele precisava tomar para si a ira total de Deus para si. E então ressurgir. Mas por quê? Por que Jesus precisava ressurgir? Por que ele precisava ressuscitar? Muitas vezes a gente fala, e não estamos errados nisso, muitas vezes a gente fala sempre sobre a morte de Jesus, e em como ela foi substitutiva, como ela foi vicária, como ela foi importante para que houvesse salvação para nós. Mas a ressurreição de Cristo também tem um valor muito importante para nós, irmãos. E existem dois motivos pelo qual a ressurreição de Cristo é importante aqui. A primeira delas
está dizendo assim: porque eu vivo, vocês viverão. É o que está no verso 19. Muitas vezes, a gente fala só da morte de Cristo, mas a gente não fala sobre a sua ressurreição. Graças ao sacrifício de Cristo na cruz, os nossos pecados estão perdoados diante de Deus, estão expiados, estamos limpos, não há débito mais na nossa conta. O caráter justo de Deus, ele foi satisfeito e os nossos delitos e pecados foram devidamente punidos em Cristo. Não foi de graça, Cristo que assumiu tudo. No entanto, a ressurreição de Cristo, irmãos, ela possui um valor imenso para nós. Por exemplo, abra sua Bíblia em Romanos 6, verso 1. Nós vamos ler dos versos 1 até o verso 4. Olha o que diz. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ou seja, os nossos débitos, as nossas faltas foram mortas, apagadas, destruídas naquela cruz. E da mesma forma que o Filho de Deus ressuscitou, nós ressuscitamos para uma vida nova. Nós ressuscitamos para uma novidade de vida. Não somos mais escravos do pecado. É por isso que Jesus nos salva em todos os sentidos. Ele não nos salva só espiritualmente, limpando a nossa culpa diante de Deus, mas ele nos salva corporalmente, presente, agora. Você não é mais escravo dos seus pecados. E aleluia por isso. Nossos pecados morreram naquela cruz. E assim como o Filho de Deus ressuscitou, nós somos capacitados por ele a viver uma vida nova. Porque eu vivo, vocês viverão. Em Cristo, nós somos libertos e podemos viver na sua graça, para a sua glória, até que naquele grande e sublime dia, essa obra seja concluída. Até que naquele grande dia você não tenha mais que lidar com as suas falhas e as suas fraquezas que te aborrecem todo santo dia. Porque naquele dia você será, enfim, perfeito por Cristo. O segundo motivo pelo qual a ressurreição de Cristo é importante está no verso 20. No verso 20 do texto que nós lemos. Diz assim: naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. A ressurreição de Jesus, irmãos, ela demonstrou aos seus discípulos que, de fato, de direito, a sua morte ela não foi um acontecimento aleatório. A morte de Cristo não foi mais um dos tantos pecados do povo de Israel, mas sim que tudo aquilo estava nos planos de Deus. A sua ressurreição provou isso. Ele ressurgiu dos mortos exatamente como ele disse que faria. Mostrou que, de fato, o Pai estava com ele em todo o tempo e que as suas palavras e ações foram realmente guiadas pelo céu. Jesus ressuscitar dos mortos é a prova cabal de que aquela morte na cruz não foi uma morte qualquer, mas sim um sacrifício aceito por Deus, não um mero homem derramando sangue no madeiro. Quando vissem Jesus ressuscitado e, enfim, o Consolador viesse, esses homens entenderiam de uma vez por todas que Deus, o Criador, o Pai, esteve com Jesus em todo momento, em toda a sua jornada, em todo o seu ministério. Eles entenderiam que quem estava ali a todo momento era o Pai. E, por sua vez, cada um deles que estivesse em Cristo, estaria junto do Espírito. A maneira, irmãos, portanto, de honrar Jesus e de amá-lo é guardar os seus mandamentos. A maneira, então, de abrigar o Espírito Santo em vocês, em mim, é guardar, é ter apreço por aquilo que o Senhor falou. É necessário que o Pai e o Filho se manifestem na vida do crente. Você quer honrar Jesus?
quer que Jesus se manifeste na sua vida, submeta-se à sua palavra e guarde a sua palavra, e ele vai se manifestar. É ele quem falou, não sou eu. Ainda que digamos, irmãos, que a salvação é pela graça e pela graça somente, e ela é, nós nunca podemos nos esquecer do peso que a obediência tem. Obedecer a Deus, irmãos, tem um valor grande, tem um valor muito grande. Você quer agradá-lo, quer atraí-lo, obedeçam. Mesmo quando ninguém esteja vendo, mesmo quando só você entende, obedeçam. E assim o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão se manifestar naquele grande dia. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar.